Olá, bom dia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o 8º Congresso Brasileiro de Energia Solar por ter aceito, o meu trabalho para apresentação. Meu trabalho, então, é o desenvolvimento e caracterização de células de referência através de diferentes métodos de calibração. Eu sou o André Possamay Rosso, trabalho também com o professor Juliano Ars Rampinelli, do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade, e do professor Lírio Schaeffer, que também, como eu, é do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalurgia e Materiais da URGS. Bom, então, primeiramente, o primeiro passo, para dimensionamento e viabilização de instalação de sistemas fotovoltaicos é o conhecimento do comportamento da irradiação solar na região que esses sistemas está sendo instalado, Na geração centralizada, é muito importante realizar a medição da radiação solar em diferentes pontos da usina. A medição da radiação solar em um único ponto de uma usina pode acarretar valores que não são compatíveis com os valores de geração de toda a usina. Então é muito importante distribuir medidores de radiação por toda a área, distribuído por toda a área da usina. Bom, os instrumentos tão comerciais mais conhecidos para medição da radiação solar são os piranômetros e as células de referência. Então, aqui falando um pouco da instrumentação para medição da radiação solar global, então tem o piranômetro termoelétrico de 2 bulbos, aqui essa imagem, e o piranômetro fotovoltaico, que utiliza a própria célula fotovoltaica de silício cristalino como sensor de medição da radiação solar. Aqui essas outras duas imagens, então, são de um piranômetro termoelétrico e de uma sala de referência que se encontra na estação meteorológica da UFSC, na planta piloto, onde fica essa estação meteorológica. Bom, então como é que foi realizado o desenvolvimento da célula de referência? Então, primeiramente, ela foi metalizada no terminal positivo e negativo da célula. Aqui foi inserido um corte de Tesla para que esses terminais negativos da célula não entrem em contato com o terminal positivo, então evitando esse contato dos dois terminais positivo e negativo da célula, dos condutores. Então foi montada a estrutura do sanduíche da célula, então foi colocado o vidro, uma camada de EVA, a célula, novamente outra camada de EVA e por fim o polímero Tesla. Bom, depois de construída esse sanduíche, ela foi levada para a laminadora, onde ocorreu então a etapa de laminação do EVA. Então, na etapa de laminação, a pressão da câmera da laminadora, ela chega a aproximadamente 610 milímetros de mercúrio instantaneamente e permanece constante até o final da etapa de laminação. A temperatura ela sobe gradativamente e chega em aproximadamente 123, 125 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do EVA, em torno de 35 minutos de laminação. Em aproximadamente 40 minutos de laminação, ela permanece constante até o final da etapa de laminação, em 133 graus Celsius. Então, a etapa de laminação foi de aproximadamente 45 minutos, 43 a 45 minutos. E a partir do momento que ela chega em 133 graus Celsius, ela permanece ligada em torno de 7 minutos e depois ela se desliga. E por fim, esperado então que o módulo ou a célula, o dispositivo que está sendo laminado, se resfrie para depois retirar ele da laminadora. Bom, então aqui são os 6 protótipos de células de referência desenvolvidos. Então a célula 1, 2 e 3 é com silício monocristalino e a célula 4, 5 e 6 com silício multicristalino.
A estrutura, então, todos são a mesma estrutura, com vidro, EVA e TEDLA. Então, aqui a imagem, né, das células de referência de silício monocristalino e aqui as imagens das 3 células de referência de silício multicristalino. Então, foi anexado um resistor shunt nessas células de referência e conectado o terminal positivo e negativo da célula no resistor. Esse resistor é utilizado para que se consiga medir a irradiância através de uma queda de tensão da corrente gerada da célula que passa por esse resistor. Então, através dessa corrente passando pelo resistor, tem a queda de tensão e é medida então essa tensão, e com o valor de calibração a gente consegue chegar então na irradiância inserida na célula. Bom, a caracterização elétrica então, pelo simulador solar foi realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no LabSol. Então aqui a imagem da célula de referência sendo calibrada, aqui as células de referência do simulador solar, então ela é polarizada no terminal positivo e negativo. Foi utilizado então o simulador solar classe AA Panzan e foi então realizado o levantamento dos parâmetros e da curva IV dessas células. O teste foi realizado então, em condições padrões, com irradiância de 1000 Wm², massa de ar de 1,5 e temperatura de célula de 25 graus Celsius. Então, nessa câmera, onde conectada a célula, o ambiente se encontra com ar-condicionado para manter a temperatura do ambiente em 25 graus Celsius. Também aqui na câmera toda revestida com espumas preta para que evite a reflexão da luz da lâmpada do simulador. Na caracterização então outdoor, a partir do sol natural, né? Então as células de referência, um piranômetro termoelétrico calibrado e uma célula de referência padrão calibrado, ambos foram conectados num cartucho de um datalogger de multifunção da marca Agiliente. Então, foi realizado as medidas de tensão de ambos os dispositivos ao mesmo tempo. O dia apresentava condições de céu limpo, então sem nenhuma nuvem, quando foi calibrado esses 5 dispositivos. E então foi realizada então, a medida de tensão das células e do piranômetro da célula de referência padrão ao mesmo tempo, simultaneamente. Na caracterização, então, como resultado, na caracterização no simulador solar, então foi levantado as curvas IVs aqui das três células de referência de silício monocristalino. Então percebe-se que a corrente de curto-circuito das 3 estão a aproximadamente 7,8 amperes, a tensão de circuito aberto 0,62 volts e o fator de forma das 3 células são de aproximadamente 68%, então chegando perto de 70%. Então se mostrou um processo construtivo das células que foi um processo de qualidade, né? As células apresentam uma boa qualidade. O que dá para perceber também é que as 3 curvas estão praticamente sobrepostas uma com a outra, mostrando então uma repetibilidade, né, no processo construtivo dos dispositivos, né? Aqui então é a curva IV para as 3 células de silício multicristalino, né? Então a corrente de curto-circuito das 3 células é em torno de 7,5 amperes, a tensão de circuito aberto de 0,62 volts e o fator de forma subiu um pouquinho, chegando em 69%. O que dá para perceber também nessa curva é que a corrente de curto-circuito caiu, comparando com a célula de silício monocristalino, está em torno de 7,5 amperes, para a célula de silício monocristalina em torno de 7,8 amperes, devido então à tecnologia, né, da célula utilizada. Então a célula de silício multicristalino ela produz um pouco menos de corrente quando comparada com a célula de silício monocristalino.
Então, ambas as células, curvas de vez das células também estão quase que sobrepostas uma sobre a outra, então mostrando novamente a repetibilidade na construção, né, dessas três células. Na caracterização outdoor, então, utilizando a célula de referência padrão calibrada, então foi realizado uma plotagem do gráfico, né, com os pontos então de radiância medidos pela célula padrão calibrada através da constante de calibração, com a tensão medida delas, chegou-se então nos valores de radiância e foi então plotado o gráfico junto com a tensão medida das células de referência. Então foi feita uma regressão linear e foi então determinada a constante de calibração de cada célula. Então, através dessa constante de calibração, a partir do momento que tu mede a tensão na célula, tu consegue determinar, então, dividido pela constante de calibração, a irradiância, né, naquele momento. Então, se observar aqui para a célula 2, a irradiância está um pouco maior do que comparado com as outras, porque foi determinado, foi realizado em dia diferente a célula 2. Então, percebe-se também que alguns pontos aqui estão um pouco fora, porque passou alguma nuvem, então, nessa hora da medição, né? E também foi realizada, então, a caracterização pelo piranômetro termoelétrico, então foi feito a mesma análise, uma regressão linear através dos valores de radiância do piranômetro com os valores de tensão, né, das células medidas, e foi determinado também então a constante de calibração das células através do método outdoor utilizando o piranômetro, né? Então, a partir da constante dividindo pela tensão que é medida, tu chega na irradiância. Então. E também foi realizado a caracterização do resistor shunt. Então, a caracterização do resistor shunt, ela foi realizada para quando querer medir a irradiância através da constante de calibração do simulador solar. Então, como a caracterização no simulador solar, as células ainda não tinham resistor shunt, então teve que calibrar o resistor shunt, então, para se conseguir medir a radiância através da calibração do simulador solar. Então, também foi feita a regressão linear, achada a constante de calibração. Então, a partir do momento que tu mede a tensão na célula, tu consegue chegar então na corrente que está passando no resistor shunt. Então, a partir dessa corrente, tu faz uma relação com a corrente de curto-circuito do simulador solar para 1000 Wm/m² e tu consegue chegar então no valor de irradiância no momento, medida no momento, né? Como considerações finais, então, o presente trabalho apresentou a construção e caracterização de células de referência para a medição da radiação solar. Algumas técnicas e métodos em escala do laboratório foram utilizadas para a construção e caracterização dessas células. O método de construção das células de referência se mostrou eficaz devido aos valores de fator de formas obtidos. Após a etapa de laminação, as células não apresentaram nenhuma formação de bolhas, evitando assim um aceleramento na degradação por delaminação do EVA nas células de referência. Os ensaios elétricos pelo método indoor foram realizados em simulador solar. A corrente de curto-circuito gerada pelas células de silício multicristalino é menor que a corrente gerada pelas células de silício monocristalino, como já é esperado, devido à tecnologia das células. A calibração, através do método outdoor, por célula de referência padrão e piranômetro de referência padrão, se mostraram eficaz. A diferença das constantes de calibração através dos instrumentos de calibração utilizados no método outdoor são relativamente pequenas, comparando uma com a outra. Então, percebeu-se que para a medição em campo da radiação solar, podemos utilizar qualquer um dos 3 métodos de calibração devido às constantes de calibração estarem com valores próximos. Então aqui são algumas as referências utilizadas no trabalho, né? Muito obrigado.